Vamos começar pela primeira pauta do Bolsonaro na prisão. A Michelle diz que ele pediu para Deus levá-lo. Defesa pede remoção por leitura. Michelle diz que viu Bolsonaro pedindo para Deus levá-lo, por não aguentar a dor. Ela afirmou que o ex-presidente estava desorientado e com confusão mental. Michelle criticou a demora de quase 24 horas para atendimento e pediu a prisão domiciliar. A defesa formalizou o pedido a Moraes para redução de pena pela leitura de livros. A lei de execução penal permite reduzir 4 dias de pena para cada livro lido. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na sede da Polícia Federal em Brasília. Carlos Bolsonaro chamou o atraso no atendimento de inaceitável. Bom, vamos começar pelo Silvio. Silvio, a gente conversou sobre essa pauta ontem. Cara, o que dizer aqui do que... É uma tentativa de assassinato, né? E aqui a gente vê que é uma tentativa de assassinato literal, né? Não é só a tentativa de assassinato político, é literal, né? Porque a gente sabe que o presidente está em condições por conta daquela facada ainda, mas eu converso com amigos cirurgiãos, eles falam que o que ele sofreu naquela facada o deixa próximo à morte, né? E aqui, quando a gente vê um relato desse, mais uma vez, é desumano o que estão fazendo com o presidente. Eu quero o seu comentário, por favor. É um calvário. Ele vive um calvário desde o fatídico 6 de setembro de 2018, quando, àquela altura, era um nome viável, um nome que se tornou competitivo, iria para o segundo turno, era favorito, ao contrário do que as pesquisas inicialmente mostravam. A esquerda não acreditava naquele cenário, o teatro das tesouras, né? Porque o Brasil até então era acostumado que o antagonista ao PT era o PSDB. Depois a gente descobriu que era essa centro-esquerda. Pois bem, ninguém acreditava no azarão Jair Bolsonaro e de repente a candidatura dele decola. E aí ele sofre uma tentativa de assassinato. Tentaram matar o presidente Bolsonaro, candidato à época em Minas Gerais. Adélio Bispo, o nome dele, e ontem mesmo repeti aqui aquilo que sempre falo, Emilinho, que se o caso Adélio Bispo fosse investigado com o mesmo afinco e a exaustão, como o caso Marielle Franco, por exemplo, talvez tivéssemos mais respostas. Talvez algumas lacunas não perdurariam ao longo de tantos anos. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro, desde então, foi submetido a uma série de cirurgias invasivas e delicadas. Inclusive, na virada do ano, ele passou a virada do ano já preso numa cela da Polícia Federal, tendo de ser submetido a novas intervenções. E aí vem a queda. Um homem que tem mais de 70 anos, que tem a condição clínica, o estado de saúde vulnerável que acabamos de descrever, você mesmo citando a experiência de contato com fontes médicas que relatam a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro com alimentação, com sono, aquele barulho insuportável de um ar-condicionado dentro de uma cela que tem ali em torno de 10 metros quadrados, ou seja, ele acabou de sair de uma mesa de cirurgia, sequer a fisioterapia pode ser executada, ele não pode nem caminhar. Não tem o tratamento isonômico de Fernando Collor de Mello, que está em casa, por exemplo, porque recebeu a prisão humanitária domiciliar, não tem o tratamento que Inácio Lula da Silva teve, que ficava com a cela aberta, batendo papo com carcereiros, dava entrevistas, 22 entrevistas ele deu, enquanto esteve na cela gourmet, e arrumou uma namorada, além de receber visitas. Ou seja, está sendo torturado. Essa fala da Michelle é muito dura, é muito triste, é angustiante, e é reveladora do que o presidente Bolsonaro está passando. Ele está sendo torturado por um algoz que, além de desempenhar todos os papéis possíveis dentro do ordenamento jurídico, também quer ser médico agora. Também quer ser juiz de vara de execução penal. Então, Alexandre de Moraes rompe qualquer limite daquilo que um dia poderia ser tratado como humanismo, tratamento humanitário, entre outros sentimentos que ele é desprovido. Eu acho que este é o grande ponto. A gente torce para que, na cabeça de outros 10 togados, possa passar a ideia de que é preciso colocar a mão no ombro do Alexandre de Moraes se ele deixar, se ele permitir, e dizer, pare e deixe o presidente Jair Bolsonaro ir para casa.
Já basta tudo que ele está vivendo por ser quem é, por ser o líder político mais popular do Brasil, de um campo, um espectro político que, infelizmente, o consórcio de poder PT-STF não gosta. Carol Esponza, eu gostaria muito de ouvir o seu comentário, né? O Silvio Navarro lembrou bem aí de quando o Lula estava na cadeia, deu 22 entrevistas, arrumou uma namorada. Então o Brasil é o país dos dois pesos e das duas medidas. Pois é, que namorada, né? Largou pra gente aqui essa herança maldita, isso sim, uma herança maldita. A namorada do Lula, que agora a gente tem que pagar a conta dela, tudo sigilo no cartão de crédito. Mas o Silvio colocou muito bem, o que o Bolsonaro está vivendo é uma tortura, não tem outra explicação. Eu falo isso aqui com frequência, né? Ele tinha ali o preso favorito dele, que era o Daniel Silveira, também estava ali atuando como médico, né? Fazendo a perna do Daniel Silveira completamente roxa já, que ele teve um problema no joelho, correndo risco de perder a perna, e o Alexandre de Moraes pedindo laudo para ver se tinha fisioterapeuta na prisão. Então é claro que ele ia fazer muito pior com o Bolsonaro, que esse sim agora é o preso favorito da vez, essa intenção que o Alexandre de Moraes sempre teve de humilhar o presidente e de tentar mostrar ali, né, para a população, para todos nós que estamos aqui ainda, né, na trincheira, ainda lutando por liberdade, que a gente tem que ter medo, que a gente tem que recuar. Acho que mais que nunca, principalmente nesse momento onde, né, o Bolsonaro corre risco real de vida, assim como ele tem sangue nas mãos do Clezão, ele pode vir a ter o sangue nas mãos do Bolsonaro, então é mais do que nunca, a gente não pode recuar e pressionar para que Bolsonaro não passe por isso, né? É um senhor de idade com uma questão de saúde extremamente delicada, ele já passou do ponto dele estar em prisão domiciliar. Professor Dárcio, eu gostaria também de ouvir a sua opinião. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é o exercício de um poder totalitário, né? A gente viu, por exemplo, que no caso do banco, o STF iria interferir, já está interferindo em relação ao Banco Central. E em relação ao CFM, ou seja, o Conselho Federal de Medicina, mais uma vez, o Alexandre de Moraes também se acha no direito de interferir e impedir o melhor tratamento, ou seja, o tratamento mais digno para alguém que sofre por diversas comorbidades. É tortura, de fato é tortura, é uma situação degradante. O fato do Bolsonaro falar que quer morrer, isso é a desesperança, né, expressa pela voz daquele que sempre deu esperança para o povo. Isso é muito triste, é muito lamentável a gente saber que o Bolsonaro chegou a esse ponto. Mas por quê? Porque, de fato, ele deve estar exausto, não aguenta mais. E o papel, nesse momento, da justiça, que deveria ser resguardar a integridade daquele que a própria justiça resolveu punir, é de concluir o trabalho do Adélio Bispo. E o que é angustiante é que você observa, por exemplo, nos depoimentos do Carlos Bolsonaro, nos depoimentos da Michelle Bolsonaro, que existe sim algo muito estranho, muito suspeito, situações confusas, coisas que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, porque a gente não tem sequer, Emilinho, uma imprensa que seja capaz de cobrar essas instituições diante de documentos, de fartos documentos, como o próprio documento que a Polícia Federal emitiu para o Corpo de Bombeiros, falando que Bolsonaro não estava bem. Isso deveria ser objeto de questionamento e escrutínio o tempo inteiro. Acontece que isso não existe no Brasil. Questionar está proibido. E, lamentavelmente, a gente tem essa situação de tortura permanente, de crime permanente contra o maior líder popular do Brasil. E a gente só pode esperar que em 2026 a população dê uma resposta e que a gente possa sair dessa situação que simboliza, está simbolizada na vida do Bolsonaro, mas é que é a situação de muitas pessoas que estão perseguidas, exiladas, pessoas que tiveram que fugir ou até que perderam a vida, como o caso do Clezão.